Qual a chance do mundo ser hoje um lugar um pouco melhor caso a Alemanha tivesse vencido a Primeira Guerra Mundial? Porra, essa pergunta é extremamente difícil também, de realidade Exato. paralela. Cara, qualquer coisa que evite a Segunda Guerra Mundial, sem dúvida, seria uma coisa positiva pro mundo, porque a Segunda Guerra Mundial foi uma tragédia imensa. E a Primeira Guerra Mundial também foi um drama, assim, uma tragédia. Exato. Também. Mas, tipo, se o cenário alternativo é a Alemanha venceu a Primeira Guerra e não aconteceu uma Segunda Guerra, sabe? Com nazismo, com comunismo e etc. Eu sinto que o mundo seria um lugar muito melhor, muito. Mas por causa da Segunda Guerra, especificamente. E porque, na minha opinião, qual é um dos grandes problemas? Que, pra vencer a Segunda Guerra, os países ocidentais tiveram que se aliar com os comunistas, entendeu? E aí isso acabou deixando o Ocidente muito suscetível a cair nos argumentos mentirosos do comunismo, entendeu? Ficou difícil você só vilanizar o comunismo na medida adequada do que ele deveria ser vilanizado, porque você já estava aliado com ele, sacou? E aí, tipo, você precisava destruir o nazismo, porque o nazismo era uma coisa extremamente maligna, né? Você teve que se aliar com outro mal. Puta, agora você criou um problema gigante, que é a Guerra Fria, que é... E, enfim, aí conseguiu vencer a Guerra Fria, só que agora tem um problema no comunismo tipo, diferente no Ocidente. Puta, isso é um problema gigantesco ainda, entendeu? Se a Alemanha tivesse vencido a Primeira Guerra Mundial, talvez não tivesse tido União Soviética também, né? Exato. Mas não sei também, né? Porque se a Alemanha tivesse vencido... Ou a União Soviética teria sido muito menor também, né? Porque teria tido lá a capitulação dos russos e a Alemanha ia dominar o leste da Europa. Tem um cenário alternativo de Hearts of Iron, pra revelar, eu já falei que eu joguei muito joguinho de mapa mesmo, que aí quando a Alemanha ganha a Primeira Guerra Mundial, a França não consegue resistir ao comunismo. Aí tem a Revolução Comunista na França, que é uma coisa que ficou ali pra rolar e não rolou, e aí com a humilhação dos alemães a parada rola. Mas assim, cara, eu acho que só da Primeira Guerra Mundial, o que perdeu na Primeira Guerra... Qual foi o lado derrotado na Primeira Guerra Mundial? Cara, foi o lado das monarquias mais tradicionais da Europa, entendeu? A Rússia tava lutando do lado errado, mas ela também foi aniquilada. Por revés, assim, da coisa. A Alemanha e o Império Austro-Húngaro eram as outras. Mano, outra coisa que foi aniquilada foi o espírito de vontade de lutar dos europeus, assim, né? Tipo, você vê a Segunda Guerra Mundial, ela acontece em grande parte porque no Tratado de Versalhes você tinha a desmilitarização do Reno, absoluta do Reno, e a limitação do tamanho do exército e da quantidade de, tipo, equipamento bélico que a Alemanha ia ter. O que era pra acontecer era, se a Alemanha violasse isso, era pra França e a Inglaterra invadirem a Alemanha e imporem o Tratado de Versalhes. Era pra isso acontecer. Só que os franceses, eles não queriam, eles ficaram tão traumatizados pela Primeira Guerra Mundial, quão brutal ela foi, que eles não quiseram fazer isso, entendeu? Então, tipo, o espírito de luta, assim, do europeu, ele acabou nisso, né? Então, muitas pessoas hoje em dia falam, cara, os países, a Inglaterra, a França, a Alemanha estão desmoralizadas e eles querem meio que renegar o passado imperial que eles têm, né? A Alemanha, tipo, realmente o passado alemão, ali na década de 30 e 40, é uma coisa que tem que ser renegada. Agora, o Império Inglês, ele foi um império como todos os outros impérios foi. Teve várias tragédias que aconteceram, mas teve vários pontos positivos, sabe? O Império Inglês não é evidentemente mais maligno do que o Império Turco Otomano, sacou? Não. E nego na Turquia não fica triste que é tipo, ai meu Deus, o sultão Suleiman oprimiu os búlgaros, sacou? Tipo, não tava nem aí. E, na minha opinião, esse espírito europeu foi esmagado na Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial só serviu para sepultar de uma vez, sacou? Então talvez isso... Mas também, vamos supor que a Alemanha ganha a Primeira Guerra Mundial e ela fica com o Tratado de Brest-Litovsk inteiro, assim, sabe? É o que teria acontecido, né? Isso seria um país bizarro, assim. Seria um país extremamente seria formidável. o hegemon, né? Seria o... Só os Estados Unidos ia conseguir conter, assim, né? Se conseguisse. Se conseguisse, exato. Porque também isso ia envolver possessões na África e tal, então... Mas, exato, porque tem, tipo, se a Alemanha tivesse ganhado e tem... Se a Alemanha... Depende do tamanho da vitória da Alemanha também, Exato. Talvez o eixo de poder do mundo não tivesse saído da Europa. Porque a Alemanha ia ser um negócio tão absurdamente assustador que... Sim. Talvez a era do imperialismo tivesse acabado. Eu não sou muito fã de ficar fazendo história paralela, não, porque chega uma hora que você tem que arbitrar as coisas, entendeu? A menos que seja um evento só, puta, se for um evento de múltiplas camadas, a gente nem falou das consequências pro Império Otomano, talvez o Império Otomano não existisse, talvez houvesse paz no Oriente Médio, entendeu? Exato. Bizarro. Pô, e aí o Império Otomano ia ser uma potência absurda, porque eles tinham muito petróleo dentro do território. Pois talvez a descoberta de petróleo na decadência do Império Otomano conseguisse reverter a trajetória de decadência. Talvez existisse até hoje, talvez... Entendeu? Tem tanta coisa que... Sim. Mas bem que nessa época o Império Otomano já tava descacetado pra caralho, já tava, matando. Pô, mano, mas você descobrir o petróleo que tem no Kuwait, o petróleo que tem no Iraque, é uma quantidade absurda de petróleo. Mas eu não sei se isso ia fazer eles pararem de matar gente, entendeu? Genocídio armeno. Sim.
Mas isso é um problema, porque Eu talvez sei, o Império Otomano ia existir muito forte. Exato, e talvez fosse uma parada Mais extremamente autoritária. maligna, né? É. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!